Brasil não é mais o país do futebol. Vídeo aí do Trave a Trave. Vamos reagir. Já vou deixar meu like e tô curioso pra ver Sem dúvida, algumas todo ideias. Vamos mundo lá. que nasceu no Brasil está acostumado a ouvir a seguinte frase: o Brasil é Somos o país do futebol. E a Siri quis participar também. Cala a boca, o Siri. país do futebol. Seja pelas 5 Copas do Mundo que já vencemos, pela paixão dos torcedores brasileiros que por vezes beira o fanatismo, por uma questão cultural já muito antiga, uma questão meramente comercial talvez, ou mesmo por preferência, parece que não faltam motivos para que essa afirmação quase sempre esteja na boca do brasileiro e faça realmente muito sentido. Mas acontece que de uns anos pra cá, com as frustrações da nossa seleção e as naturais modificações no futebol como um todo, essas mudanças vêm mostrando um novo expoente deste esporte que por vezes pode ter se tornado o novo país do futebol, e estou falando da Espanha. Já vamos começar discordando aqui. Espanha como país... Vamos ver o que ele vai falar, mas... Não dá. Espanha como país do futebol. Porque no momento atual parece ter voltado a ser aquele colosso que vimos entre 2008 e 2013, e não somente na seleção principal, né? Inclusive, em 2013, o Brasilzão colocou a Espanha pra mamar na Copa das Confederações. O pessoal pode falar, não valia nada. Brasilzão botou a Espanha pra mamar com Fred e Paulinho jogando muito naquela Copa, Neymar. Na seleção de futebol masculino, mas Quem em viu, tudo viu. que engloba o futebol mundial. E bom, no vídeo de hoje você vai ver o porquê talvez a Espanha possa ser a seleção mais preparada para assumir o posto de país do futebol. E vai entender todos os fatores de trave a trave que apontam para isso. Não, eu tô curioso, porque eu quero entender o que ele vai definir como o país do futebol. Porque o país do futebol não é só atualidade, né? Tem a questão da história, tem toda uma questão aí cultural e histórica. Vamos ver. Sim, tô curioso. sei que nesse momento curioso. você deve estar pensando que isso é uma loucura e nossa, Trave, como assim o Brasil não é mais o país do futebol? Ainda somos pentacampeões, acho que calma aí, né, cara? E nesse caso eu também Acho que a questão do Brasil, beleza, até pode ser discutido. Agora a Espanha é o que me assusta mais. Vamos ver, quero te ver. peço calma, meu caro. Fica Tô até o calmo, final tô calmo. pra entender porque não é Calma. nenhum absurdo essa ideia, não. O que de fato seria loucura é a gente entrar na Black da Insiders só pra dar uma olhadinha e não levar nada, certo? Porque assim, é sério, meu caro, se você vem acompanhando o canal, já percebeu que eu tenho falado bastante da Insider, mas essa semana é especial. É a melhor semana do ano, a tão aguardada Black Friday, né? E a Insider realmente surpreendeu e selecionou produtos que você pode ter por até 40% de desconto. Sim, cara, tem o cupom TRAVEBF que já é aplicado automaticamente clicando pelo link que estou deixando na descrição e comentário fixado. E você pode ter, por exemplo, a Tech T-shirt, essa camisa que estão me vendo usar aí. E assim, não tem como eu te provar, né? Não tem como eu te mostrar o quanto ela é confortável. Mas assim, o que eu posso te dizer é que ela cai muito bem mesmo. Ela desamassa no corpo, são camisas anti-odor, né? E tem garantia de 2 anos contra desbotamento. Sim, cara, chega dessa loucura de pegar uma camisa olhando só para o valor frio ali e achar que vale a pena, sendo que você acaba usando por 3 meses e a peça já começa a desbotar. Com Insider você tem a garantia de usar uma camisa por bastante tempo, sem perder a aparência de nova ali. E é isso que eu precisava te falar aqui hoje. E se você acha que eu sou louco por dizer que a Espanha é o atual país do futebol e não o Brasil, eu te digo que sou um louco com conforto e estilo. E você pode entrar comigo nessa e aproveitar Soube fazer a publi, para adquirir qualquer produto da Insider com desconto. Não preciso dizer que é por tempo limitado, né? Esses valores serão apenas para essa semana, então não deixa para depois. Não faz jogo duro, clica embaixo e confira os produtos que eles têm para oferecer. Lembrando também que fazendo isso, entrando pelo link e comprando, você apoia demais o meu trabalho aqui e ajuda o canal a continuar crescendo. Então agora sim, bora voltar a falar do verdadeiro país do futebol. Assim como qualquer outra coisa no mundo, o futebol também tem passado por mudanças e renovações constantes com o passar do tempo. Mudanças essas às quais às vezes nos adaptamos bem, mas em outras nem tanto assim. Seja pelo saudosismo ou por outras questões diversas e pessoais. Mas se há um país em que tais mudanças estão acontecendo de uma forma até surpreendente em todas as esferas, esse é a Espanha. E claro, antes de seguir com o vídeo, eu preciso te falar que isso não é uma diminuição do Brasil, não é da história do futebol brasileiro e tudo mais, eu simplesmente estou analisando o momento atual, certo? Vamos chegar a 24 anos sem conquista de Copa do Mundo, nossa seleção não é mais temida depois do 7-1, depois de todos os fracassos. Pô, não é mais temida, eu acho pesado. Eu entendo que a gente vem enfrentando um momento ruim, que não é mais aquele temor de antigamente, mas, pô, os caras comemoram quando vencem do Brasil como se fosse título, pô. Principalmente falando de seleções menores, então acredito que o Brasil ainda seja temido, né? Querendo ser saudosista aqui, né? Ser pachequeiro, né? Que nem o pessoal fala aqui, só porque é brasileiro e tal. Mas, pô, ainda somos, sim, bem respeitados e temidos, sim, de certa forma. Principalmente pelas seleções menores. Mas vamos ver, eu tô curioso.
eu discordo na questão da Espanha, mas eu quero ver o que ele vai argumentar. E vale lembrar que também o Brasil, em 1970, ganha a Copa e depois só vai ganhar uma Copa de novo em 1994. Então, também foram 24 anos. Que vimos nas edições de Copa do Mundo passadas, perdendo para seleções não tão tradicionais como Bélgica, Croácia, a defasagem do nosso futebol nacional, que outrora foi o melhor do mundo, enquanto a Espanha se encaixa em praticamente todos os critérios para ser considerado o país do futebol, e eu vou explicar isso durante esse vídeo, sem desrespeitar o Brasil e apenas exaltando o futebol espanhol, que realmente cresceu muito. E cara, é bem verdade que a seleção espanhola de futebol possui todos os títulos de maior relevância, né? Tem a Eurocopa, a Copa do Mundo, tem Nations League, a nova competição criada ali na Europa, e assim, mesmo que a Espanha tenha vencido seu primeiro título de Copa do Mundo no momento em que o Brasil já era pentacampeão, o seu futebol de clubes já era bastante tradicional nessa época, certo? Sempre foi muito tradicional, e eles já tinham um título de Euro, então isso já os colocava como uma grande seleção ali, né? Porque desde os anos 60, a Espanha já tinha um título de relevância, e quase sempre foram figurinha carimbada em participações de Copas do Mundo, estando presentes em todas desde 1978, o que reforça o tradicionalismo da seleção, que anos mais tarde viria a se tornar uma superpotência. Então, mas desde 1978 eles estão em todas. O Brasil tá literalmente em todas. Então, tem uma diferença. Eu sei que nosso amigo Trave a Trave tá querendo, né, argumentar aqui a favor, né, do pensamento dele, mas... E protagonizando uma grande revolução no futebol. E assim, todo mundo aqui pode até não gostar de alguns clubes da Espanha. O Real Madrid tem uma grande antipatia do povo, mas é um consenso, cara. O Real Madrid é o maior clube do mundo. Isso daí... indiscutível. O Real Madrid realmente é o maior clube do mundo. Tanto em questão de relevância, de jogadores históricos e também de conquistas. É o maior vencedor da Champions League, né? A maior competição de clubes do mundo. Mas quantos espanhóis tiveram nesse time do Real Madrid? A gente teve o Sérgio Ramos, Vázquez, Carvajal, Isco. Mas as grandes... Acho que o grande nome foi o Ramos, de espanhol. Mas e o resto desses times recentes do Real Madrid? Vini Júnior, Rodrigo, que foi, né, um destaque aí, Courtois. Não vejo tanto espanhol. E eles têm uma distância de mais da metade para o segundo colocado. O Real Madrid tem 15 títulos, o Milan tem 7. Isso sem falar das outras dezenas de campeonatos espanhóis e Copas do Rei, e assim, há um domínio absoluto dentro e fora da Espanha do Real Madrid. E além do Real, nós podemos citar o Barcelona, que para muita gente é considerado o segundo maior clube do mundo. Temos ali o Bayern de Munique, o Manchester United na briga também, né? Mas eu acredito que o Barcelona, para a maioria, talvez seja o segundo maior clube do mundo. E 2 clubes do mesmo país, cara. Isso é algo gigantesco, assim. E a gente tem grandes jogadores e personalidades do esporte que passaram pelo Barcelona e fizeram grandes trabalhos, como Johan Cruyff, Frank Rijkaard e Pep Guardiola. Os 2 primeiros não são espanhóis, mas fizeram grande história ali no futebol espanhol, né? Implantando... então, mas por exemplo, o Barcelona já teve mais jogadores espanhóis, realmente. Só que se a gente pegar o Real Madrid, os grandes destaques não eram espanhóis, né? Grandes filosofias ali que são utilizadas... Se for assim, então a Premier League, meu amigo, o campeonato deles atualmente é o mais forte do mundo. Então os ingleses estão lá em cima. Tem Copa do Mundo, inclusive, bem antes que a Espanha. Entendeu? Mas é muita coisa, velho. É tradição. Ser o país do futebol vai muito além, mas até os dias de hoje. E falando de clubes, nós ainda podemos citar o Atlético de Madrid, que mesmo sendo uma terceira força na Espanha e nunca tendo vencido uma Champions League, já venceu campeonatos europeus, como a Liga Europa, em 3 oportunidades diferentes, e além disso, conquistou o título de La Liga ali, desbancando grandes times de Real e Barça, que eram indiscutivelmente os maiores e melhores do mundo. E claro, lembrando que o Sevilla também entra nessa conversa, né? Porque quando falamos de Liga Europa, eles são o maior campeão da história da competição, sim. O Sevilla venceu a Europa League em 7 oportunidades diferentes. Então vamos lá, cara. A gente tem as 2 maiores competições de clubes do mundo, o UEFA Champions League e o UEFA Europa League. Uma delas, o Real Madrid, é o maior campeão com 15 títulos, uma distância colossal para o segundo colocado. E na outra competição temos o Sevilla, outro time da Espanha, com 7 conquistas, também uma distância muito grande para o segundo colocado. Então, em resumo, nós temos grandes clubes que de uma maneira ou de outra estão no topo e que, além de dominarem a Europa, revezam entre eles as competições mais importantes do velho continente. Uma razão forte o suficiente para demonstrar a força do futebol espanhol face às outras competições dos outros países europeus. Pô, será mesmo? Quantos espanhóis tem esse time? O Sevilla eu sei que tem uma grande parte de espanhóis, mas Real Madrid, não sei, cara, não
Não Mas vejo os com essa clubes não ótica, são não. os únicos a terem destaque e uma hegemonia, porque os técnicos Jogadores, espanhóis também técnicos. estão entre os melhores, o que não é algo de hoje, né? Porque a Revolução Espanhola mesmo, o futebol do tic-tac, começou com Luís Aragonés, ali na seleção de 2008, que apresentou um futebol muito vistoso, com Xavi ali comandando o meio-campo, né? Ainda tinha um brasileiro naturalizado espanhol, Marcos Senna. A trinca, Xavi, Iniesta e Busquets ainda não era tão forte, mas foi ali que começou a se expandir aquele estilo do tic-tac, um futebol de toques curtos, de muita posse de bola, e que foi aprimorado depois por Vicente Del Bosque e principalmente por Guardiola. E esse é realmente o que traz a Espanha muito pra cima na história do futebol e que vai ficar marcado por muito tempo como a grande revolução do esporte, cara. Eu não vou entrar minuciosamente nesse tema, né, da revolução que o Guardiola fez no futebol, mas você sabe, assim, o Guardiola implantou um modelo de jogo, ele melhorou o estilo do tic-tac ali, não é? E ele é o reconhecido por ser o dono desse estilo, apesar dele ter muitas influências de Luís Aragonês. Mas realmente Guardiola aprimorou e muito, cara. Eu não sei se talvez por ter o Messi ali no time, né, isso fosse algo mais fácil de ser aprimorado, mas foi o que aconteceu. O Barcelona de Guardiola foi o time mais dominante do século, pra mim, o time mais dominante da história do futebol. Nenhum outro time foi tão dominante em campo quanto aquele Barcelona de Pô, mas é difícil, porque a gente vai falar de décadas e décadas e décadas atrás que ele não viu e nem eu vi. Tipo, por exemplo, o Santos, do Pelé, o Botafogo do Garrincha, então, tipo, fica no achismo. 2010 a 2012 é um estilo de jogo que se beneficia muito da aposta Porque pega o Santos, por exemplo, do Pelé, eu como santista, né, falando aqui. Porra, velho, era título atrás de título, era excursão atrás de excursão. de bola. Inclusive, Guardiola encontrou nesse esquema a Mas melhor esse time do Barça realmente era um timaço, era muito bem treinado. E o Santos soube bem disso quando enfrentou eles em 2011 lá no Mundial. forma de se defender, que é justamente ter a bola, não é? E assim, era um time que cansava muito os adversários, era E realmente tinha bastante espanhóis, né? Realmente o time do Barcelona tinha bastante. por vezes muito chato assistir aquele futebol, não é? Muito toquinho pro lado, sem tanta objetividade. Isso ia cansando os caras, os adversários, né? E induzia esses adversários que estavam cansados e de ver o toque pra cá e pra lá, sem objetividade dos jogadores do Barcelona, e iam pra cima, abriam espaços e assim o Barcelona encontrava os gols. Cara, isso era muito eficiente. É claro, ficou um pouco manjado depois, mas isso foi sendo aprimorado. O Guardiola foi aprimorando esse estilo, ele implantou isso no Bayern de Munique, teve uma passagem extremamente vitoriosa, não conseguiu a Champions, é verdade, mas enfim, foi muito vitorioso e teve uma hegemonia ali. E no Manchester City eu nem preciso falar, cara, ele pegou um time que não era nem quinta força ali no país e levou ele para ser a principal potência da Inglaterra nesses últimos anos. E você pode achar que é o dinheiro, que os caras investem muito dinheiro, contratam os jogadores que querem, mas cara, não dá pra dizer que sem o Guardiola eles seriam a mesma coisa do que são hoje, não tem como, cara. O Guardiola é o maior expoente do City, ele é o cara que implantou uma filosofia nova no clube que está sendo seguida à risca e é por isso que eles estão ganhando muitos títulos e tendo toda essa dominância. Com certeza, o Guardiola, o pessoal muitas vezes subestima ele, né? Eu sei que ao mesmo tempo que ele é superestimado, algumas vezes ele também é subestimado. Fala, pô, mas eu queria ver ele fazendo isso com um X time aqui pequenininho. Mas, pô, o que ele faz ali no City, o que ele fez no Barcelona, o que ele fez no Bayern mesmo, não ganhando a Champions, pô, é algo realmente muito grande, né? É um time tá tendo sua crise agora, talvez a pior da sua carreira com o City, né? Que a gente tá vendo aí com um time bem irregular, que tá sofrendo bastante, mas, pô, é um técnico muito qualificado. A melhor forma de se jogar futebol que já existiu na história foi feita por Guardiola, que é um espanhol. Então, assim, isso é mais um feito grande da Espanha, certo? É que é difícil comparar o antigo com o novo, né, velho? O novo, de certa forma, na nossa ótica, sempre vai ser melhor, mas... Nós ainda temos Xabi Alonso nessa fila, porque, cara, calma aí, ele pegou um Xabi Bayer Alonso Leverkusen ainda na tá- zona de ainda tá rebaixamento na engatinhando. Bundesliga e na temporada seguinte foi campeão, desbancando a hegemonia de mais de uma década do Bayern de Munique. Então é um feito grandioso, é um treinador que implantou um modelo de jogo muito bom também, muito inovador, não é? Com muita rotatividade e nós já comentamos muito disso no documentário O Pacto, que inclusive se você não assistiu, eu tô deixando aí no card porque é a melhor produção que já fizemos nesse canal, assim. Não precisa acreditar em mim, é só você ir lá assistir depois desse vídeo aqui e comentar depois se eu tô exagerando ou não. E além de todos esses caras, Luis de la Fuente parece estar resgatando o espírito perdido em 2013, pois já venceu uma Nations League em 2023, não é? E mais recentemente a quarta Eurocopa da história da Espanha, que se tornou assim o país com o único tetracampeão do velho continente. A Espanha é o maior campeão da história da Eurocopa. Mais um pontinho no bingo do país do futebol, que já tem também a Copa do Mundo de 2010 e duas mas falta ser a maior ganhadora da Copa do Mundo. Peso aí que é grande, porque vale lembrar que eu sei que os europeus normalmente cagam pra Argentina e pra Brasil, mas é um título que
né, a Eurocopa e a Nations League não tem Brasil e Argentina. Eu sei que a gente pode não estar passando pelo nosso melhor momento, mas sempre é difícil pra eles. Também não é fácil assim, não. Eles acabam tremendo. Tanto é que a França, com um time melhor que a Argentina, acabou perdendo na final. Vale ressaltar. Duas outras Euros, em 2008 e 2012. O único país a também conseguir esse feito de 3 grandes títulos em sequência, né? O recorde é da Espanha. Mas não basta vencer somente as competições da seleção principal, porque além de ganhar a Eurocopa jogando o fino da bola, né? Essa última Euro, a Espanha era o melhor time. Tem toda a treta ali naquele lance contra a Alemanha, que foi pênalti pra Alemanha, não é? E foi até admitido depois, com aquela mão no braço do Cucurella, mas a Espanha era muito mais time que a Alemanha. Talvez não muito, mas era mais time, né? Foi o melhor futebol da Euro, o mais encantador, o mais convincente e o mais forte também. E a Espanha hoje é a melhor seleção do mundo disparado, assim, não tem nenhuma outra seleção que chegue aos pés do futebol que a Espanha vem jogando. Mas não é só na seleção masculina de futebol. Pô, o Brasil empatou com a Espanha, né? Olha que o Brasil não tá na... mano, é difícil. Essa coisa de melhor seleção do mundo disparada é perigoso, porque a gente vê a Argentina ali, antes de ganhar a Copa América, ninguém colocaria a Argentina como campeã da Copa do Mundo de 2022. Ela ganha a Copa América em cima do Brasil e mesmo assim, muitas pessoas não colocavam ela como favorita. E ela vai lá e acaba ganhando a Copa. Então, ser a melhor seleção não quer dizer muita coisa. Também não acho que seja toda essa disparidade não, velho. Sei que a Espanha realmente é melhor, tem o Yamal, tem um time ali bem competente, o Rodri, que ganhou uma bola de ouro roubada, mas... acho muita calma, acho que ele tá levando os argumentos tudo, né? Óbvio, ele tá construindo um vídeo em cima desse tema e tá levando os argumentos todos a favor. Mas tem a questão da identidade do país com o futebol, que eu acho que o Brasil é muito mais forte nisso. Tem a questão da tradição, porque o Brasil é muito mais tradicional que a Espanha. Pô, se um cara vai jogar contra a Espanha ou contra o Brasil, ele vai tremer contra a camisa do Brasil. Eu sei que a seleção não tá no seu melhor momento, mas tem uma boa geração. Mas realmente, tem essa questão dos técnicos, que foi bem ressaltada por ele, que realmente... A questão dos times... Pô, o Real Madrid foi campeão, beleza, tal, com um time que não era em sua maioria espanhol. O Barcelona, né, beleza, ali o Barcelona do Guardiola tinha grande parte até da seleção espanhola. Mas, pô, parece muito mais uma fase do que qualquer outra coisa. Não acredito, esse país do futebol não é só atualidade, tá ligado? Tem coisas atrás, tem coisas muito atrás. Qual é o maior jogador da história da Espanha? Não é nem o espanhol o maior jogador do campeonato deles. Entendeu? Tá entre Messi e Cristiano. Porque o país é o atual campeão também da Copa do Mundo feminina. E como eu já mencionei antes, a Nations League em 2023 também, sim, né? Também Nations são League fortes. feminina. Além de outros campeonatos menores, né? Sub-17, Sub-20, que a Espanha também vem vencendo. E apesar de eu não dar tanta importância assim, eles também venceram o ouro nas Olimpíadas de Paris. E também chegaram na final contra o Brasil lá em 2021. E cara, somente neste século E tomaram taco. 21 foram 61 finais disputadas por todas as categorias da Espanha e 51 vencidas. Isso contando competições de seleções e de clubes, né? Então assim, a Espanha, o futebol espanhol chegou em 61 finais e venceu 51. De 61 eles perderam só 10. Cara, isso é gigantesco, assim, eu não tenho nem palavras pra descrever. E sem contar algumas ocasiões nas quais os espanhóis bateram na trave, né? Que, assim, poderiam muito bem ter ganho, como na Nations League, vencido pela França em 2021, e também na prata conquistada em Tóquio, após perder para o Brasil nas Olimpíadas de 2021, que já comentei. Cara, essa sim é uma retrospectiva incrível, né? E que coloca a Espanha merecidamente no mais alto patamar do futebol mundial na atualidade. E para aumentar ainda mais o tradicionalismo espanhol, vários de seus jogadores marcaram época e entraram para o rol dos maiores da história em suas posições. Assim, se você pensar nos 10 maiores goleiros da história, com certeza o Casillas vai estar entre eles. É impossível você fazer um top 10 histórico hoje. Tá, acho que tá. Mas não com essa disparidade toda. Assim. Sem colocar o Casillas. Ele pode não ficar em primeiro, né? Não vai ficar mesmo, nem no top 3 talvez, mas entre os 10 ele vai estar, e talvez até entre os 5 ali. Se você pegar os maiores zagueiros da história do futebol, você também vai ter que arrumar um lugar para o Sérgio Ramos, porque assim, e beleza, nesse caso Ramos, eu acho que até um pouco monstruoso, Ramos. Maior que o Casillas, se não maior. Opinião, ele é top 3 indiscutivelmente da história do futebol, ficando ali com Beckenbauer e é que tem Maldini, né? Mas se você também, não considera ele top 3, pelo menos top 5 ou top 10, como foi mencionado Sérgio Ramos, sim.
Agora o Silas ele Casemiro tem que estar. No meio campo, vamos lá, cara. Busquets, o maior volante da história do futebol. Muita gente considera isso. Eu não considero, mas muita gente considera e também o Busquets está no top 3. Outro jogador espanhol ali. E nessas 3 posições que eu falei até aqui, né? Goleiro, zagueiro e volante. Será que tem algum brasileiro nesse top 3, assim, de forma unânime mundialmente? Eu acho que não. E falando de meias, no geral, a gente tem Xavi e Iniesta, que, assim, com certeza também tem que estar, pelo menos um dos dois, no top 3 da história do futebol. É impossível você falar. Pô, mas o Brasil, calma aí, tu puxou sardinha. Tu falou, pô, na zaga, beleza, no gol, beleza. Aí tu vai falar no meio tem Ronaldinho, tem Kaká, no ataque tem Ronaldo, né? Tem Pelé. De um top 3 histórico de meio-campista aí, sem colocar Xavi calma ou aí. Iniesta ali. Um dos dois vai ter que estar, cara. No ataque nós temos Di Stefano, que também era argentino ali, né? Mas enfim, é considerado Na faixa, um né? espanhol. Que E também tinha mais nacionalidade que sei lá o quê. está na história de jogadores ofensivos. Paco Gento também está, Ah, mas calma aí, enfim, amigo. cara. Calma aí, o Brasil ofensivamente não tem nem brincadeira. Aí tu já tá puxando muita sardinha pra São muitos pra jogadores Espanha. históricos que marcaram a história do futebol. Muitos não. Não. Mano, o maior jogador do campeonato deles não é nem espanhol, pô. Tá vendo o problema disso? Os caras por muito tempo consideravam o Messi como um espanhol. Porque os caras não tiveram capacidade de criar alguém igual o Messi, porra. E tem outros que surgiram agora e que ainda estão atuando, né? E que vão sim marcar seu nome também, como o Rodri, que fatalmente vai terminar como um dos maiores volantes da história do futebol. Ele é o maior volante da atualidade, um espanhol, né? O maior e melhor lateral direito da atualidade é o Carvajal, que também pode entrar nessa lista. Nossa, não dá não. Carvalho não dá não. Todo respeito, tem uma carreira belíssima, mas, porra, tem vários laterais aí que surram ele. Pelo amor de Deus. Até o Cadeia Daniel Alves De surra. melhores laterais direitos da história. O E Cafu. você tem Lamine Yamal, um cara que bateu todos os recordes de jovem a marcar, jovem a estrear pelo seu time e seleção. E também com 17 anos foi assim, fez uma Euro estrondosa, foi o melhor jogador da Espanha na Euro pra muita gente, né? Pra mim foi o Nico Williams, outro espanhol que também tem muito potencial. Mas o Lamine Yamal acho que é o maior expoente, cara. Tem tudo pra ser o maior jogador da geração dele. Ou seja, são safras boas seguidas de safras boas, assim. E eu não vejo isso se esgotando no futuro tão próximo. E é claro que ainda temos que falar sobre o excelente trabalho feito nas categorias de base dos clubes espanhóis. Não vejo algo tão seguido, não, mas beleza. A Espanha ali, depois que ganhou a Copa, teve umas crisezinhas ali, né? Mas talvez o maior expoente disso seja a La Masia, né? A base do Barcelona, que tem como objetivo não somente a formação de atletas de alto rendimento ali, mas também de bons cidadãos, cara. Grandes nomes já saíram de lá, vários que já foram citados aqui, mas talvez o mais conhecido e de maior sucesso da Academia Culé é Lionel Messi. E assim, ele está na briga entre os maiores jogadores da história, e apesar de não ser espanhol, né? Ele Tem que ser muito ressaltado isso daqui, né? Porque, pô, não dá pra. Não dá pra levar esse lado pra ele. é Né? argentino, ele foi formado na Espanha e jogou a vida toda praticamente, né? Lá na Espanha. Beleza, mas ele não é No espanhol. Clube Barcelona. Então, cara, mesmo que não tenham tantos títulos de Copas quanto o Brasil, Alemanha, Itália e Argentina, né? A Espanha, sem dúvidas, representa muito para o mundo do futebol, principalmente para o futebol atual. Só que ninguém treme quando vê esse símbolozinho da Espanha, amigo. Essa é a diferença. Essa é a diferença de um país do futebol. Trouxe aqui argumentos realmente que são favoráveis pra Espanha. Mas não citou os outros lados também, né? Os outros países aí tem muito mais tradição, velho. Tanto devido à sua maneira de jogar, por suas contribuições. Tá ligado? Mano, é absurdo que no campeonato deles, o campeonato espanhol, pô, os maiores jogadores foram Messi e Cristiano, pô. Tem o Di Stefano, tem o Puskas, De forma geral, tanto de técnicos, jogadores. Puskas que também, né, não é espanhol. Tem o Di Stefano, que é espanhol, mas tem outras nacionalidades. Tem mais nacionalidade que sei lá o quê. Figuras históricas ali. Tá e ligado? também na mentalidade de caras como Pep Guardiola e Vicente Del Bosque, que marcaram as duas primeiras A parte décadas técnica, dos anos beleza. 2000 com um estilo revolucionário de jogo. E também o Luiz Aragonês, né? Não podemos esquecer de citar ele. Que implantaram o tic-tac. Inclusive, cara, o tic-tac é um termo que pegou mesmo, né? Ele é usado pra representar esse estilo. E na hora você associa ao futebol apresentado pela Espanha. Então, pra encaminhar pro final desse vídeo aqui, a Espanha é o maior campeão da Eurocopa. Tem um título de Copa do Mundo, então não é algo que falta ali pra eles, não é? Nos próximos anos, eu acredito muito que eles podem vencer ali outra Copa do Mundo, assim, é bem possível mesmo com essa boa geração que eles têm. O futebol do tic-tac foi muito aprimorado. Nessa última Euro, a gente viu o Luiz de la Fuente tendo um domínio sobre a posse de bola, mas sendo muito incisivo, sendo bem objetivo, principalmente em verticalidade com o Yamal e o Nico Williams pelas pontas, e ainda com o Dani Olmo aparecendo pra final. Mas quando chega na Copa do Mundo, eles tremem, sabe por quê? Porque não tem a camisa, amigo. Não tem a camisa. Eu sei que o Brasil ultimamente não tá bem. Mas calma. O pessoal cria muito alarde. A geração brasileira não pode ser dada, né? Não é a melhor que a gente já teve, mas também não é todo esse ruim, não. Calma. O Brasil ficou de 70 até 94 sem ganhar uma Copa. E nem por isso
Foi, né? Nem por isso deixou de ser o país do futebol. Podem ter outras seleções que sejam também o país do futebol. Mas isso não tira o posto do Brasil também como país do futebol, entendeu? São muitos argumentos aqui que, né, por cima ali, que, né? Finalizar pelo meio, Fabian Ruiz fazendo a mesma coisa, cara, é um estilo de jogo bem dominante. Se você pegar uma visão mais histórica, talvez a Espanha já ultrapassou grandes seleções como França e Uruguai, não é? Por tudo isso que eu falei aqui. E claro que ainda não ultrapassou o Brasil, a Alemanha nem nada, tá. né? Porque são realmente muito grandes, são seleções históricas e a gente não tá falando só de seleção, e sim do A França eu não sei, hein? Uruguai, beleza, o Uruguai ficou no tempo mesmo, isso daí, sem dúvida. Mas o Brasil ainda falta muito, pô. Agora, país como um todo. Se a gente for pegar só a seleção, o Brasil continua sendo a seleção do futebol, não é? A maior seleção ali do futebol, não tem como, por todos os feitos que já teve. Mas, talvez se a gente for analisar todos os critérios para encaixar algum país como sendo o país do futebol, a Espanha nesse momento... Mas depende do critério, né? Porque tá usando o critério do teu critério, né? Dentro do teu critério. Mas qual é o critério para ser o maior país do futebol? Porque muitos dos títulos do Real Madrid não tiveram a maioria de espanhóis ali, entendeu? Do Barcelona teve, beleza, mas é que é um critério do Ou seja, um passinho à frente do Brasil. Eles têm o maior técnico da história do futebol, Guardiola. Eles têm os melhores técnicos no mercado atualmente, que são Guardiola e Xabi Alonso. Esse último sendo muito promissor ainda e está sendo muito cobiçado. Eles têm os 2 maiores clubes de futebol do mundo. Eles têm o maior campeão de Champions League. Calma aí. Eu não acho que o Barcelona seja maior que o E Milan. o maior campeão de Europa League. Tem grandes jogadores em praticamente todas as posições. Talvez só no ataque ali não tenha jogadores históricos no top 10 do futebol. No resto, todas as outras posições eles vão ter alguém brigando. Eles estão vencendo. O Brasil também tem brigando em todas as posições, tranquilamente. E sendo dominantes em todas as categorias. Futebol masculino, futebol feminino, futebol de base. Deram sorte aí, deram sorte. Eles que o Robin pipocou, hein? Deram sorte. Mas eles não têm a camisa. Esse é o problema, entendeu? Quando chega numa Copa do Mundo, é que tava contra outra seleção que não tem camisa do futebol. O pessoal acha que não pesa a camisa, mas a camisa pesa. Atual, que está em vigor até hoje como sendo a melhor forma de... Sei que o Brasil vem de uma péssima fase, que a camisa não pesou nada, mas com os jogadores certos, essa camisa pesa. Então eu acho que dá pra dizer sim que a Espanha é o país do futebol. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu entendi os argumentos. Deixa um like, compartilha. Achei bem da hora o conteúdo. Achei bem da hora o conteúdo, mas eu discordo. Não acredito que a Espanha seja o país do futebol. Foram bons argumentos, só que eu acho que muito, né, em cima do critério do trave a trave, que tá certo. Pô, fez um vídeo com argumentos, assim, bons, né, em relação à Espanha ser atualmente o país do futebol. Atualmente, dá até pra conversar, mas a tradição é um bagulho que tá lá em cima. Eu sei que pode ser um pouco, né, de ser brasileiro, mas, pô, não acredito que a Espanha esteja aí como o país do futebol. O Brasil ainda tem esse posto, por mais que o nosso futebol local esteja bem defasado, vale ressaltar, né, muito por causa da moeda, né, afinal, eles trabalham em euro, eles têm a oportunidade de ter os melhores. E o Brasil não, né, o Brasil tem que pegar, o moleque que surge aqui já tem que ir fora, tá ligado? Então, e mesmo assim, você vê que as grandes joias, muitas das vezes, continuam sendo aqui do Brasil. Tem o Yamal, né, mas... Tu vê os jovens talentos, os europeus olham pra cá aqui, ó, já louco pra pegar um jovem talento, já sabe que vai vir coisa boa. O Brasil ainda é o país do futebol, queira ou não, mas realmente, com o passar do tempo aí, se não, né, porque tá difícil, a nossa moeda não ajuda, a CBF também não ajuda, o nosso futebol aqui local não tem mais a mesma qualidade, só que de certa forma também eu acho que os europeus estão acabando ferrando um pouco a gente, porque estão levando nossas joias muito cedo, e os moleques, alguns não estão vingando, e aí acaba atrapalhando todo um ciclo do Brasil, né? Mas não precisa de todo esse desespero, não, porque o Brasil em 70, né? Como eu disse ali, ganhou a última Copa em 70, depois foi ganhar outra Copa em 94, né? Foram mais de 20 anos, foram 24 anos. Calma, que o Brasilzão renasce.